Pastor Luiz, na palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos nessa noite, pelo sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Uma benção nós podermos estar aqui mais uma vez, né? Depois de um dia de trabalho, né? A gente viemos louvar a Deus. O melhor que estamos fazendo é agora. Nosso dia de trabalho só serve para nós aqui. Verdade. Agora que nós estamos trabalhando com o reino de Deus. Porque as pessoas dizem, eu estou cansado do trabalho. Está cansado de quê? O Senhor disse, de quê? O enfado é de quê? É da carne. Então se a carne atrapalha você fazer a obra de Deus, Deus não tem culpa. É verdade. Então a carne não pode vencer. Por isso que a gente tem que entender que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque você está cansado, mas não é cansado da sua carne, que está cansado da sua alma. Maneira, Necessita de Deus. desse jeito. Então quando a gente diz, eu não vou para o culto hoje que eu estou cansado, a carne te venceu. Aí você não consegue agradar a Deus. Porque diz que quem anda na carne não agrada a Deus. Para andar no Espírito, sim, você agrada a Deus. É verdade. Então, nós que aqui estamos nessa noite, estamos no Espírito. Oh, Porque glória. se nós estivéssemos na carne, nenhum tinha saído de casa, estava tudo em casa, né? Por causa dessa chuvinha. Verdade. Então, graças a Deus que Oh, meu Deus. vencemos a carne hoje e vamos Oh, continuar glória. vencendo. Em nome de Em nome do Jesus. nosso Senhor e Salvador Meu Jesus Deus, Cristo, Pai. né? Em nome de Jesus. Cada Vamos vez ler a mais. palavra no livro de Lucas 14 e 25. Aleluia. Aleluia, meu Oh, Senhor. glória. Quantos irmãos procuram, vamos fazer uma breve oração. Amém. Meu Deus e meu Pai, Sim, meu Deus. eu rogo ao Senhor Oh, meu Deus. que venha trabalhar em nossos corações e que o Senhor venha fazer a tua parte, porque eu não tenho o poder de fazer nada, nós não tem nada, Senhor. Tudo é o Senhor que tem que fazer, meu Deus. A nossa parte nós faz que é vir até aqui, Senhor, e fazer a leitura da palavra. Mas o desdobramento da palavra vem do Espírito Santo de Deus, vem do Senhor, meu Deus. E Verdade. que o Senhor venha falar em cada coração aquilo que o Senhor quer falar, e não o que eu quero falar. A minha palavra não é nada, Pai, mas a tua é tudo. Então que o Senhor venha falar a tua palavra nesse lugar, e não a mim, nem os pensamentos meus, e nem o que eu penso, mas o que o Senhor quer e o que o Senhor pensa para a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. A tua igreja precisa se alimentar, Senhor, da tua palavra e do teu poder, Senhor. E que cada um saia alimentado e abençoado através da santa palavra do Senhor. Pai de poder, Pai de graça, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pedindo a bênção do Senhor sobre esse bairro Jardim Itapuã, morador da esquerda direita, esta rua, Pai Todo-Poderoso. Ah, meu Deus, alcança as suas vidas, porque o Senhor tem o poder de arrancar essa rua de lugar, mudar esse bairro de lugar, de um para o lado para o outro, Pai. E nós estamos aqui, criamos que o Senhor também pode mudar os corações, pode mudar as mentes e os pensamentos. Nós apresentamos nas tuas mãos aquele que tem usado de mal fé, que tem dito só para agradar a nós, que vai vir para a igreja, vai nos visitar, mas é só de conversa. Deus, maldito seja o enganador, está escrito na tua palavra, Senhor, aquele que usa de engano, o Senhor converte ele ou tira do nosso caminho, Pai, o poder, Pai de graça. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém? Vamos ler. Amém. Vamos ler aqui essa palavra, no nome do nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui. Ora, aí com ele, uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhe: se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual é de vós que, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não há podendo acabar, todos os que ver começa a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Porque o rei que anda em guerra
e peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre os com 10 pode ser, ou contra que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda o embaixador pedir condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se sal Foi insípido. de grande erva, como que se há de salgar, nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Amém. Uma palavra riquíssima e poderosa, né? Aqui está falando do preço do discípulo, do discipulado. Esse é o preço do discipulado, porque é impossível nós querer fazer a obra de Deus. Aqui está falando que tem que abrir mão das coisas que a gente tem que abrir mão. Ele está dizendo que vamos arrumar aborrecimento em todos os lugares, vamos arrumar discordância de vários lugares. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Porque nós vamos ter que defender essa palavra. E quando você está defendendo a palavra, tem alguém que não quer saber de Deus, ele levanta contra você. E ele vai ficar irado com você, vai querer bater até em você. Mas você tem que se posicionar de pulso firme e não negar o nome do Senhor por causa que está sendo pressionado. Porque tem gente que só é crente até o tempo que ele não está sendo pressionado. Quando ele é pressionado, ele abandona a igreja. Então é um tipo, esse é o crente palha, que quando o fogo vem, ele é queimado e não sobra nem a cinza. Porque o fogo, o crente é considerado crente palha e o crente verdadeiro. O crente que passa pelo fogo, esse é o crente verdadeiro. Mas o crente palha é aquele que só está na igreja enquanto ele não é pressionado. Quando ele é pressionado ou cobrado, ele foge da igreja e não vem mais. Você não vê, as pessoas estão louvando a Deus, adoram a Deus, pula para lá, pula para cá, fala em língua, sapateia, mas quando é colocado numa posição para ele fazer, ou dar um cargo para ele, ou dar um responsabilidade para ele foge. Porque outros já dizem, eu não quero responsabilidade, porque é covarde. Porque a pessoa que foge da sua responsabilidade, ele não tem sucesso em lugar nenhum. No trabalho, nós que trabalhamos, nós sabemos quantas pessoas que estão numa função que nunca muda, porque não tem capacidade, porque não busca essa capacidade, né? Não busca crescer em lugar algum, se contenta com aquilo que tem. Tem pessoas que é faxineiro, 20 anos de faxineiro, mas é porque que ele é faxineiro? Porque ele não luta para mudar a sua atitude, né? Na igreja é a mesma coisa. Por que é que você vai ficar a vida inteira ouvindo os irmãos falar e você nunca vai falar? Por que você vai ficar a vida inteira ouvindo os outros pregar e você nunca vai pregar? Por que você está ouvindo as pessoas fazer algo e você não faz nada? Deus vai cobrar de você, porque você está sendo insensato. Está sendo uma pessoa que está com um pacote de sal na mão, mas não tem a habilidade para fazer o tempero sair certo. Talvez eu ponha o sal todo, ou então, quando vai colocar, põe pouco demais, ou então está sem sensatez. Então não consegue interpretar nada. É pessoa nécia, pessoa que está sempre aprendendo, mas nunca aprende nada. Então está cheio de pessoas assim. Então o Senhor está dizendo aqui que nós temos que ter entendimento. Tem que ter entendimento. Oh, aleluia! Não fala assim, ora, há com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vir a mim e não aborrecer do seu pai, mãe, ou mulher, ou filho, ou irmão, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele diz que a gente tem que aborrecer até a própria nossa vida, tá vendo? Porque tem hora que nós queremos viver uma vida que não é compatível com a palavra de Deus. E quando nós for viver isso, nós temos que aborrecer isso. Nós temos que repreender nós mesmos, muitas das vezes, quando nós queremos fazer alguma coisa que a gente olha e está fora da palavra de Deus. Então, quem primeiro tem que nos repreender através da palavra é nós mesmos.
nós temos que nos repreender a nós, como estava falando em Corinto também, que nós temos que julgar nós mesmos, fazer uma análise de nossas vidas, ver como é que nós estamos vivendo no Evangelho, para que nós não caia em cilada e não fique querendo que os outros sejam uma pessoa, uma bênção, mas você não é uma bênção. Tem gente que quer que os outros sejam uma maravilha, prega, ensina os outros, mas ele não aprende nada. Ele está querendo que os outros sejam uma coisa que aí se torna fariseu. Jesus se encontrou com esses fariseus e falou: vocês são fariseus. Vocês querem que os outros façam tudo, mas vocês não fazem nada. Então, não adianta nós querer que as pessoas sejam uma bênção, se você não é uma bênção. Então, é como você querer tudo de bom para as pessoas, mas você não faz nada de bom, né? Você só faz o contrário, né? Aí continua: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, ou seja, ele está falando no sentido de que seu pai e sua mãe não é crente, ou sua família ou seu irmão não é crente, vocês vão entender direitinho que se é todo mundo crente, não vai ter aborrecimento nenhum, vai ser todo mundo feliz, né? Se a mãe é crente, a filha é crente, claro que vão se unir os dois e vão para a igreja. Se o pai também é crente, os irmãos, a irmã é da igreja, não vai ter aborrecimento, vai se estar. Agora na casa aqui tem um crente e os outros não é crente, eles vão ficar aborrecidos porque você vai querer vir para a igreja, louvar a Deus, mas ele não vai querer até impedir você, porque ele diz: não, minha mãe, você vai fazer a comida para nós comer, não é para ir para a igreja, nós quer comer, nós quer isso, nós quer aquilo. Então você vai se sentir aborrecido, porque você vai ter que ser duro nisso aí, dizer: não, eu vou para a igreja, porque meu negócio é com Deus. Se vocês não querem ir, eu não posso fazer nada. Vocês querem ir também comigo? Não, não querem ir. Aí quer impedir você ir. Aí o Senhor está dizendo: seja inteligente, não deixe que essas pessoas tirem você da melhor parte, que é buscar o Senhor. Então nós temos que ser inteligentes, né? Às vezes a mulher casa com um marido que não é crente, aí ela quer vir para a igreja e ele não quer vir. E ele não quer vir, mas não, você vai ficar comigo, nós vamos fazer uma festa aí, vamos dormir, vamos brincar um pouco, você não vai não. Aí vai ficar um certo, vai dar uma briga. Aí você vai ceder os gostos dele, mas deixa Deus triste. Aí o que é que você aborreça aquele que está lá, mas não aborreça o reino de Deus. Aborreça aquele que está do teu lado, está na retaguarda, está no lugar, mas nunca vão aborrecer o dono da obra, que é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que aprender isso, né? Tem a hora, não, eu vou para a igreja agora. Outra hora, nós podemos, estou dizendo que a gente não vai ficar sem ter uma comunhão, sem ter, não, mas agora não vai dar. Depois que eu voltar, nós podemos até conversar, mas agora não. Então a gente tem que ser inteligente. Hoje é um filho, é uma filha, o filho, principalmente os filhos adolescentes. Meu pai, eu quero ir no shopping, eu quero ir comprar uma boneca, eu quero comprar um carrinho, eu quero comprar aquilo. E é na hora da igreja que aparece isso. Não, então, mulher, então não vamos para a igreja não, vamos pegar o carro, vamos para a igreja, vamos no shopping. Aí lá no shopping, no caminho acontece um acidente, bate o carro, como arrebenta tudo, até morre gente. Aí depois fica reclamando, diz: tivesse ido para a igreja, nada disso tinha acontecido. Mas por quê? Porque faltou conhecimento, faltou entendimento. Aqui, essa palavra está dizendo que o preço do discipulado. Você é um discipulado de Cristo, então você vai pagar o preço. E qual é o preço? O preço é alto, porque você vai ter que abrir mão de tantas e tantas coisas para conseguir seguir a palavra de Deus. Esse é o preço. O preço de muitas das vezes ter que falar duro com a esposa, ter que falar duro com o seu filho, ter que falar duro com um e com o outro, por causa da obra do Senhor. E quando nós faz isso, diante de Deus, nós estamos sendo abençoados. Nós estamos sendo abençoados, né? Porque tem pessoas que confundem a Bíblia, que não entendem. Jesus fez isso. Foi quem primeiro a fazer isso foi Jesus. Porque quando ele estava ensinando a palavra, os doutores, chegou seus irmãos, e disse: olha, Jesus, tua irmã, tua mãe estão te procurando, estão lá fora. Ele não foi atender ninguém, ele só apontou a mão e disse: minha mãe e meus irmãos, são esse povo aqui que estão ouvindo a palavra de Deus. Esses são meus irmãos, são minhas irmãs, são meus parentes. Então Jesus já demonstrou isso. Então também nós que aqui estamos como discipulados do Senhor, como discípulos do Senhor, como homem de Deus, mulher de Deus, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor, porque se todo mundo tem um problema, todo mundo tem família, todo mundo tem gente. Então se todo mundo for atender os seus parentes, a igreja vai fechar, porque cada um tem um problema. E é na hora do culto, né? É na hora do culto que o inimigo começa a trabalhar na mente das pessoas para tentar tirar você do seu foco, tirar você de vir para a igreja. Aí continua, né?
E aquele que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então está dizendo bem claro, se você não quer levar a cruz, não quer seguir, a cruz é carregar os problemas, carregar a nossa luta. Nós temos uma cruz para carregar. E se nós não pegar essa cruz e não seguir, o Senhor disse, nós não somos discípulos dele. Então nós temos que saber o que nós queremos, se nós queremos ser discípulos ou não. Aí não continua no vídeo, pois qual vós que quer edificar uma torre? Aqui fala, agora, fala do crescimento, ele dá um exemplo agora de uma construção. Porque na verdade, foi lavado o hino hoje, falando de construção, né? Então, nós estamos construindo realmente um edifício espiritual para nós que é no céu, não é aqui na terra. Mas ele está falando disso aqui. Então, se você quer fazer uma construção, ele está dizendo assim, vamos supor, eu compro um terreno e eu quero construir esse terreno. Eu tenho que fazer uma análise se eu tenho condições de começar essa construção. Se eu não tiver, é bom nem eu começar. Porque se eu começar e fazer o alicerce e ficar lá abandonado a obra, todo mundo que passar vai dizer, esse irmão, esse cara começou a fazer a obra, o que foi que ele fez, a cagada que ele fez aí, como é que está aí, a obra mal começada ou terminou. Da mesma forma, ele fala isso no sistema de materialismo, mas ele fala isso na vida do cristão. E agora está para o cristão, sabe o que acontece com o cristão? O cristão começa a vir para a igreja e depois abandona a obra de Deus e fica nos bar por aí, fica fazendo coisa. Aí a pessoa fala, esse cara não é crente? O que é que ele está vendo no bar? Esse cara não era da igreja, um dia ele está louvando a Deus, onde ele está aí agora? Acontece a mesma coisa. As pessoas começam a murmurar e dizer, olha o crente aí, esse crente estava na igreja, agora está bebendo cachaça. Esse crente estava na igreja, agora está mentindo aí, ó. Então, é isso, nesse sentido que Jesus quer. Que quando se eu vim para a igreja, eu tenho que ter pensado, antes de entrar na igreja, pensar que eu tenho que ir até o fim sem olhar para trás. Porque todos nós que aceitamos Jesus, nós aceitamos no propósito de ir até o fim. É isso que ele fala, de ir até o fim. Então, porque nós estamos numa construção, e essa construção é diferente da nossa construção do mundo, porque o Senhor vai dar um material para você fazer, você vai conquistar o material, porque você está construindo uma casa espiritual, e essa casa espiritual se constrói com material espiritual. E o material espiritual, quem é o dono do material espiritual? É Jesus. E esse material tem a vontade, ele tem tudo lá. O que você precisa, tudo que você precisar está com ele. Ele é o dono da obra. Ele é o arquiteto, é o engenheiro, ele é tudo, ele é dono de tudo. Então tudo está na mão dele. Então se você quer terminar a sua construção, não abandone ele. Continue com ele, que você vai construir o necessário, você vai construir o seu edifício espiritual para você ir morar com ele, né? É isso que ele quer dizer para mim e para você. Nós estamos vivendo no mundo espiritual que não podemos dar brecha para que alguém não venha falar de nós, porque todos os dias nós temos vizinhos nossos que fica todo dia, ela ainda está indo na igreja, ele está indo na igreja ainda. Tem gente que pergunta a você ainda é crente? Você ainda está na igreja, naquela igreja ainda? Tem uma maneira de perguntar isso. Por quê? Porque o desejo dele é que você fracasse. O desejo do diabo é que nós sejamos um fracassado, que nós dê chance para as pessoas falar mal de nós, falar asneira de nós, como o Senhor está dizendo aqui, dando opção da obra. E é a pura verdade. Pode olhar nessas obras que está por aí, a pessoa olha, se esse irmão começou a fazer uma parede aqui, não terminou, que obra coisa feia, fez no começo, não terminou, está tudo caindo, e depois que a obra é iniciada, ela fica mais feia cada vez mais, porque começa a se estourar com água, com o tempo vai passando, daqui a pouco o alicerce começa a se desabalar, começa a coisar tudo. Da mesma forma é o crente desconcertado, quando não quer mais obedecer a Deus. Ele começa a ficar diferenciado, ele começa a arrumar problema, ele começa tantas coisas. Então cada dia que passa, ele vai perecer. Então o Senhor diz, você calculou o que você quer na sua vida? Você fez o cálculo da sua vida, o que você quer? Aí está dizendo, você que me aceitou, que aceitou Jesus, você decidiu isso do fundo do coração,
que você realmente queria aceitar Jesus, que você realmente está na igreja para ir até o fim, porque aceitar Jesus é entregar a sua vida a Cristo e nunca mais olhar para trás, mas agora tem que olhar só para frente, só para Ele, viver para Ele, andar com Ele. É isso que Ele quer, e é isso que o povo tem que botar no seu coração e na sua mente, que nós estamos numa obra, e essa obra começou no dia que nós aceitamos Jesus, e daqui para frente nós temos que continuar até o fim, para que quando nós partir daqui, a nossa casa esteja pronta lá em cima, no céu. Porque todo dia nós construímos ela, todo dia nós colocamos algo na nossa casa espiritual, todo dia nós estamos construindo a nossa casa, todo dia nós estamos trabalhando na nossa casa espiritual. Então essa casa não pode parar, essa construção, porque se parar, você partir, não vai ter casa para você lá, você vai construir aqui. Uma casa espiritual está construindo dia após dia. Todo dia nós estamos fazendo essa construção andar. Todo dia nós estamos fazendo essa obra fluir através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. É isso que nós temos que botar em nossa mente. Ele diz, calcule tudo que você vai fazer. Você vai fazer tudo. Sabe o que está hoje? A pessoa está na igreja. Que cabe um cálculo maravilhoso. Você tem que calcular a obra de Deus. Você está na igreja, você tem que calcular o que você está fazendo para a obra de Deus. E você tem que entrar na dimensão espiritual e fazer uma análise se aquilo que você está fazendo vai afastar você de Deus. Porque se você vai atrás de qualquer coisa que afasta você de Deus, não está certo, não vai dar certo e você não vai conseguir alcançar. Porque às vezes nós procuramos uma maneira, estamos apertados, numa situação difícil, nós queremos um alívio, quer alguma coisa, mas se Deus sabe que você está apertado e você quer um alívio, e você quer, se Deus quiser te aliviar, não precisa você fazer nada. Ele tem uma maneira de ajudar nós, sem nós se matar, né? Eu tenho muita experiência a respeito disso, né? Eu fiquei tantas vezes para lá e para cá, e eu precisei de me acalmar e esperar Deus agir, porque às vezes nós que agimos e achamos que é Deus que está agindo, é nós mesmos que estamos fazendo as coisas, e nós faz as coisas achando que Deus está mandando o que Deus está querendo, e no fim não é nada daquilo, arruma só problema e confusão. Depois que nós descobrimos que não é nada disso, é que a gente já vê o estrago que foi feito, né? E a gente estamos aqui para aprender, né? Qual é o rei? Aí, agora dá um exemplo do rei. Qual é o rei que vai entrar numa guerra com outro rei ou com outro país? Vamos dar um exemplo do país. Qual é o país que vai enfrentar um país que tem um poderio de guerra? Ele olha e ele vê que aquele país tem 20, vamos fazer uma comparação, 200 avião, navio de guerra. Vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, que é um país, primeiro mundo de guerra. Aí um país vai enfrentar os Estados Unidos, vai enfrentar uma Rússia, vai enfrentar outro país, se ele não tem condições nenhuma, não tem nem armamento nem nada. Então o que é que ele tem que fazer? Ele tem que levantar a bandeira da paz. É isso que o Senhor quer dizer. Por que é que dá muita confusão? Porque tem gente que quer vencer uma coisa que ele não consegue vencer. O Senhor disse que não adianta você entrar em guerra se você não tem capacidade de vencer essa guerra. Se você não tem capacidade de vencer a guerra, não entra na guerra, porque se você entrar na guerra, você vai perder. Então a gente tem muita gente que está perdendo as coisas porque ele não faz o cálculo primeiro. Ele acha que porque ele é um servo de Deus e ele está tentando Deus. É que nem a palavra lá em Mateus 4, não tenta teu Deus. Vou pular daqui porque Deus vai me salvar, eu vou entrar nessa guerra, que ele vai fazer eu ganhar essa guerra. Não, não é assim não. Nós não podemos entrar numa coisa que Deus não está nela. Você só ganha a guerra quando Deus manda você entrar nela. Ainda que seja, aí sim. Se Deus diz, não, pode ir, mas eu te dou a vitória, aí você vai. Como Josafá ganhou a guerra e outros ganharam a guerra. Mas ele está dando um exemplo que é melhor você analisar os fatos primeiro e saber se Deus está com você. Porque muita gente, a pessoa entra na guerra achando que Deus está com você e você às vezes está só. Você vai e quebra a cara e perde a guerra. Porque Deus, às vezes, não está com você. Você tem que ter certeza se Deus está com você. Porque tem gente que diz, Deus é comigo, e ele fica fazendo barbaridade por aí, dizendo que Deus é com Deus. Deus não manda ninguém fazer coisa bárbara. Deus não manda fazer nada errado. O Deus que nós servemos, ele não aceita mentira, não aceita corrupção, não aceita manipulação, não aceita nada. Aí tem gente que diz, não, foi Deus que mandou fazer isso. Aí está mentindo, está enganando, está fazendo coisa errada e usando o nome de Deus em vão, né? Então tem que ter sabedoria. Deus não entra nesse negócio. Deus não é
O negócio de Deus não é coisa ruim. Deus é puro, é maravilhoso. Ele está nas coisas puras, na santidade dele, no amor dele. Né? Então é isso. Então a gente tem que o quê? Fazer as coisas apresentando a Deus. Deus aqui está nos dando uma lição nessa noite para nós. A nós entender o discipulado. Nós entender o que nós somos na igreja. Nós somos pessoas preparadas para enfrentar qualquer diversidade a favor da obra de Deus. Aleluia. E não virar as costas para trás em nenhuma das ocasiões. Porque se nós estamos na igreja e Deus confiou algo em nossas mãos, nós temos que fazer isso fluir, senão vai cair na passagem dos talentos, que a pessoa enterrou o talento e depois ainda queria que Jesus honrasse ele. Jesus disse: olha, você pegou o meu talento e enterrou, devia ter emprestado os banqueiros, quando eu voltasse recebia com juro. Servo indulto e fiel, ele falou bem claro. Lança esse servo infiel nas trevas exterior, onde que lá é range de dente. Então ou seja, ele está falando automaticamente que aquele servo inútil ia para as trevas, ia para o inferno, porque não fez conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quantas pessoas que Deus tem colocado agora nas mãos não está fazendo de conta, está achando que é brincadeira as coisas, está brincando de ser crente, está brincando de ser cristão, está brincando com as coisas de Deus e não leva a sério as coisas de Deus. Aí o que acontece? Está na igreja, mas no final de tudo vai ser lançado nas trevas exterior, porque está brincando com as coisas de Deus. O Senhor quer que as coisas de Deus, ou seja, nessa passagem dos talentos, se você é fiel a Deus, Ele quer que você prospere. Glória a Deus. Você vai prosperar, tanto financeiramente como espiritualmente. Porque diz que aquele que tinha 2 granjeou mais 2, que tinha 5 granjeou, mas fique aí por diante. Porque o desejo de Deus é que você trabalhe na sabedoria de Deus para que Ele granjeie você e cresça você, porque aí sim você vai estar dentro da palavra e as pessoas vão ver que Deus é com você. Vão ver que Deus está na tua vida. Vão ver que Deus realmente está te preparando, e está te usando e está te guardando. Porque você abriu mão daquilo que era necessário abrir, mas não abriu mão da obra de Deus. Não abriu mão do propósito de Deus. Não abriu mão de obedecer ao Senhor. Foi fiel nos contratos com Deus. Foi fiel em obedecer a sua palavra. Passou por cima daquilo que tentou te atrapalhar, pulou os muros, mas foi fiel a Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele tem que fazer. Porque o Senhor diz lá em Deuteronômio, por Ele nós temos que pular os muros, pular as barreiras, pular as pedras, pular tudo, porque Ele espera de nós esse esforço, né? E Ele, quando nós fazemos isso, Ele se posiciona a nosso favor e o milagre vai acontecer. E nós vamos conseguir cumprir o discipulado de cada um que foi chamado, né? O preço do discipulado. Por quê? Porque quem discipula nós é Jesus. Ele é quem nos ensina. O discipulado é o quê? Quem é o mestre? É o mestre, é Jesus. Se você quer ser discipulado por Ele e quer continuar sendo um discípulo dele, aceitar os seus ensinamentos, aceitar as suas coordenadas, aceitar o que Ele quer e que Ele fala conosco, e assim nós vamos crescer na graça do conhecimento e nós vamos ser abençoados, e tudo que nós for fazer vai dar certo, porque está dentro da palavra, e tudo que está dentro da palavra vai ter que funcionar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela dá o propósito a qual foi preparado desde a criação, desde da hora que foi preparada a palavra. Essa palavra é inspiração da boca de Deus. Desde o dia que Deus falou a sua palavra, ela vai ter que funcionar, porque Deus não fala nada em vão. Nós falamos alguma coisa em vão, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é inspirada, é proveitosa, é poderosa para redimir, para prosperar, para fazer tudo de bom que Ele quer fazer na minha e na sua vida. É isso. Então guarde essa palavra nos vossos corações e vamos ser pessoas fiéis ao Senhor. Vamos ser tementes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos obedecer a Jesus Cristo e não a criatura, mas vamos obedecer o Criador e vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pelo teu santo poder, meu Deus e meu Pai. Rogamos ao Senhor pela vida de cada um que aqui se encontra, Pai Todo-Poderoso Deus. Pedimos que o Senhor venha usar cada um nessa noite aqui, cada um, não só nessa noite, todos os dias que passar por essas portas, venha usar, Pai, os pastores, venha usar o pastor Fernando cada vez mais, a missionária Nil, o pastor José Ferreira, a missionária Maria, todos os irmãos, a ovelha Adriana, toda ovelha que aqui se encontra. Deus, venha usar na autoridade do seu Santo Espírito, Pai, venha cair fogo do céu, venha cair milagre, venha fazer maravilha, Senhor, através dos teus servos, porque eles são os teus discípulos lá, estão aprendendo a tua palavra, estão com o Senhor, e aquele que está ligado no Senhor, essa ave dá fruto, essa ave do que está ligado na vida verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, Pai, nós declaramos uma bênção na vida de cada um, um milagre na vida de cada um. Também apresentamos o ouvido da palavra de Deus, Pai Todo-Poderoso, nossos irmãos que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós rogamos agora pelo Estado de Israel, rogamos agora, Senhor, pelo Irã, onde está matando muitas pessoas. Pai, tenha misericórdia dos nossos irmãos, ali morrendo, se matou por causa daqueles malfeitores, Pai. Entra com a providência desses países ditadores, Pai. Coloca as tuas mãos e dá livramento à tua igreja e o teu povo, Senhor, no mundo e no Brasil. Nós pedimos que a tua mão haja, Senhor, o teu milagre aconteça, Pai. Tenha misericórdia dos nossos irmãos no mundo, Pai, e salva eles, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai. Leva nós para nossas casas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. E todos digam amém. A paz de Deus seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo.